Eu acredito que neste período que nós enfrentamos, muitas pessoas têm assistido muito mais filmes e séries do que comumente faziam. E eu lhe faço uma pergunta: qual foi o último filme que lhe impressionou? Pare e tente lembrar. Por quais razões, você ficou impressionado por este filme? Não é difícil com as superproduções que nós temos hoje, quando olhamos para os filmes de maior bilheteria em 2019, como por exemplo Os Vingadores Ultimato, com um orçamento de 356 milhões de dólares, chegou a arrecadar 2,8 bilhões. Ou então o Rei Leão, que teve um orçamento de 260 milhões e arrecadou 1,6 bilhão. O Frozen 2, com um orçamento de 150 milhões, arrecadando 1,4 bilhão de dólares. Os recursos são diversos na tecnologia, efeitos sonoros e visuais em 3D, que fazem não apenas as crianças, mas até os mais experientes ficarem estarrecidos com a beleza da arte. E de vez em quando nós encontramos nas redes sociais várias indicações, ou até você mesmo pedindo a indicação de um bom filme. Há 2 meses atrás eu vi uma série de recomendações de um filme e decidi então, no início dessa quarentena, assisti-lo. Entrei no Netflix e coloquei o filme. A priori eu achei que havia me enganado, porque não existia áudio em inglês, era um filme com áudio em turco. Eu disse não, deve ter alguma coisa errada, se somando a uma produção muito simples, que remontava ao início dos anos 80. Fui olhar o nome do filme e era aquele mesmo. Sem ter lido a sinopse, eu fiquei me perguntando, mas o porquê que tantas pessoas recomendaram tanto um filme tão simples, de uma produção turca, uma vez que há quase que uma idolatria, e podemos dizer que há uma idolatria com as produções norte-americanas. Eu pude então, olhando para aquele filme que você que já assistiu sabe do qual estou falando, O Milagre da Cela 7, que é um remake turco de um filme sul-coreano, que conta uma história muito simples de Memo, um pai solteiro, com deficiência intelectual, que vive num pequeno vilarejo, junto com a sua filha Ova, aquela menininha de apenas 9 anos. Ela, junto com seu pai e a avó dele, vive e enfrentam as dificuldades de um homem cheio de limitações cognitivas, que enfrenta o bullying daquela pequena vila, e a menina, ainda pequena, enfrenta o bullying dos seus colegas de classe acerca do seu pai e dela mesma. Independente de todas essas dificuldades, nós encontramos naquele homem, com suas limitações e deficiências, um esforço sacrificial para amar e cuidar da sua filha com todo zelo. E à medida que nós vamos assistindo aquela relação e como aquele homem passa por cima das suas limitações para amá-la e cuidar daquela criança, nós nos deparamos com a forma mais bela do amor manifesto dentre os homens. É quando o ser humano ele passa por cima de tudo aquilo que o limita para amar, e amar com cada fibra do seu ser. Eu acredito que essa é a razão pela qual um filme tão simples, fora do mercado norte-americano, fez com que milhões de pessoas se emocionassem e indicassem, porque ele nos leva para a essência daquilo que fomos criados para amar sacrificialmente a Deus e ao nosso próximo. E com este belo exemplo, eu gostaria de retomar a série de mensagens que começamos no domingo passado à noite, por título A Beleza do Amor Sacrificial. Nós voltaremos ao texto
de 2 Coríntios, da segunda carta de Paulo à igreja em Corinto, no capítulo de número 8, onde na semana passada nós ouvimos sobre o amor que vai para além das palavras, e hoje nós meditaremos acerca do milagre que nos tornou ricos. 2 Coríntios, capítulo de número 8, nós leremos os versos 7 ao 9. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado, em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar uma vez mais. Pai, nós te bendizemos por tudo aquilo que já oferecemos ao Senhor neste culto, por toda adoração, exaltação, pelos cânticos que glorificaram ao Senhor e edificaram a nossa alma. E nesta hora que nós nos debruçamos em tua palavra, dá-nos, Senhor, a sensibilidade de ouvirmos a tua voz com clareza e entendermos a beleza deste amor sacrificial que vai para além das palavras, mas, Senhor, que se manifesta em um milagre que nos torna ricos. Nós te pedimos isso com ações de graças em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, como vimos semana passada, nós estamos diante da terceira carta que Paulo escreveu àquela igreja que ele fundara em Corinto. Uma primeira que nós não temos acesso a ela, a segunda carta que foi uma carta severa, onde Paulo ele corrige uma série de desvios na compreensão e na ética daquela igreja, e essa terceira carta, que é considerada por muitos estudiosos a carta mais pessoal de Paulo, onde ele abre o seu coração, fala de todas as suas lutas, dores, angústias, mas principalmente do amor que ele tinha por essas ovelhas e filhos na fé que ele gerara. E nos capítulos de número 7 e 8, no 7 ele trata sobre a reconciliação que ele desfruta com esta igreja, e no 8 ele vai sim falar deste amor extraordinário, que se mostrou de modo sacrificial e prático, através inicialmente da generosidade, pois os cristãos em Jerusalém enfrentavam um dos piores momentos, pelas perseguições que recebiam dos judeus, mas também pela pobreza extrema. E neste momento de profunda pobreza, uma igreja ou algumas igrejas na Macedônia se levantam para demonstrar o amor, pois mesmo sendo pobres também e enfrentando igualmente perseguições, eles superabundam em generosidade, passam por cima das dificuldades e amam de modo prático, com profunda alegria em participarem, em compartilhar. Este amor expresso como um grande exemplo é colocado no conhecimento, é dado o conhecimento aos cristãos em Corinto, que não tinham talvez os detalhes de tudo aquilo que esses macedônios fizeram. E agora Paulo chama a atenção a partir do versículo 7 para a realidade da fé destes coríntios. Se fosse a primeira carta, a linguagem do verso 7 poderia ter sido compreendida como um tom de ironia, na carta que é chamada de carta severa. Mas essa carta não, já ocorrera uma reconciliação, eles já estavam ali unidos, e Paulo lembra-os daquilo que eles já possuíam, uma fé superabundante. Eles possuíam a palavra, o saber, e eles conheciam o amor do Senhor. E agora ele conclama, ele convida esses cristãos em Corinto a participarem, a demonstrarem este amor para além das palavras. E daí nós nos deparamos com o versículo 9.
Paulo vai demonstrar que o fundamento para esta generosidade, ou para este amor generoso, não era inicialmente o exemplo dos macedônios, porque eles poderiam admirar, como nós admiramos as escolhas de algumas pessoas, mas às vezes afirmamos, são as escolhas deles e não as minhas. Paulo então vai chamá-los para aquilo que era o fundamento maior, a base mais sublime do amor sacrificial, para o milagre manifesto entre os homens. E ele começa dizendo: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele aponta para Cristo Jesus, para o amor gracioso demonstrado em generosidade através do Filho de Deus. E quando então ele usa a palavra pois, ele está ligando esta verdade que ele acabara de declarar à verdade ou ao princípio do verso anterior, demonstrando que esta generosidade deveria ser fruto de um conhecimento. E quando ele diz vós conheceis, Paulo não está falando de um conhecimento intelectual, cognitivo, de informações adquiridas através dos livros. Paulo está falando de experiência. Paulo está dizendo: olha, vocês, coríntios, já provaram, já se encontraram com Cristo Jesus, já provaram desta graça, e esta graça é uma forma litúrgica que Paulo utiliza em várias das suas cartas, não apenas se aplicando ao favor imerecido, mas como uma compreensão de toda a obra da redenção, desde expiação, justificação, predestinação. Quando Paulo usa essa expressão, a graça no nosso Senhor Jesus Cristo, ele está mencionando tudo aquilo que nós chamamos na teologia de ordo salutis, ou ordem da salvação. Ele diz: olha, vocês já experimentaram, tiveram este encontro e conhecem pessoalmente Jesus Cristo. Porque se nós perguntarmos num país cristão como o nosso, você conhece Jesus Cristo? Todas as pessoas vão dizer sim, o Jesus da Bíblia. E talvez você possa dizer: não, mas todos no mundo conhecem. Não. Se você sair em viagens missionárias ou trabalhar como missionário, mesmo em países desenvolvidos, a exemplo do Japão, quando você fala com alguns e diz: olha, você conhece Jesus Cristo? Alguns japoneses param e pensam: ah, é o do Natal? Com muita dificuldade. Mas o que Paulo está dizendo a esses crentes de Corinto não é deste conhecimento da informação acerca de alguém, é o conhecimento da intimidade. Ele aponta para esta relação pessoal, demonstrando que esta relação pessoal foi a manifestação de um milagre que tornou a todos estes cristãos de Corinto e das demais igrejas ricos. Nós podemos dizer então que Jesus Cristo é um milagre que nos tornou de fato ricos. Em primeiro lugar, quando nós olhamos para a declaração inicial do verso 9, porque este milagre que nos torna ricos é uma consequência da riqueza do próprio Cristo. Veja o que ele diz na parte inicial do verso, quando ele diz: após conhecerem a graça do Senhor Jesus, que sendo rico, o que ele quis declarar com a expressão da riqueza? Quando nós olhamos no todo da Escritura, nós sabemos sim, como Moisés afirmou lá em Deuteronômio 10:14, eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, e a terra e tudo que neles há. Há uma diversidade de textos nas Escrituras que nos mostram que o Senhor Deus, Jesus Cristo, Ele é dono de todas as coisas. Mas a riqueza aqui que Paulo aponta, não é meramente a riqueza e a posse dos bens materiais do universo. Ele está apontando para a supremacia da glória, da sua posição como Filho de Deus.
ele aponta para a eternidade de Jesus Cristo, que é um atributo de divindade. Apenas Deus é eterno, não tendo início e não tendo fim. Independente das reivindicações que as seitas heresias fizeram na história, dizendo que Jesus Cristo seria meramente um ser criado antes da criação material, tendo existência pré-existente ao mundo. Outros dizendo que ele era meramente uma emanação de Deus, ou sendo um Deus. Outros afirmando que ele era o arcanjo Miguel, ou um espírito criado, gerado pelo Pai, um pouco mais exaltado do que os homens comuns. Não. Paulo deixa claro aqui que a riqueza de Cristo subsiste no fato de que Ele é o Criador bendito, como João expressou no seu Evangelho, lá no capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E no verso 10, o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o recebeu. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, encontramos a reafirmação desta verdade, que o nosso bendito Cristo, ele é rico porque ele é eterno, ele é Deus Criador sobre todas as coisas, como Miqueias declara no capítulo 5, no verso 2, numa profecia pré-messiânica. Ele diz: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O próprio Cristo, no exercício do seu ministério, quando ministrava aqueles judeus, que eram ricos materialmente, muitos deles, a casta religiosa, mas eram pobres em seu espírito, tomados pela dúvida e pela incredulidade, ele diz àqueles homens: antes que Abraão viesse a existir, eu sou Deus. Como Paulo disse aos Colossenses no capítulo 2, no verso 9, que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade, pois Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. É o que encontramos em Hebreus 1:3. Compreender então a riqueza de Cristo é sabermos que nós tivemos uma experiência pessoal com aquele que é Deus, é Senhor do universo. Eu acredito que poucos teólogos e servos de Deus expressaram isso com tanta beleza como o teólogo do século XIX, Charles Hodge, quando ele diz: todos os nomes e títulos divinos são aplicados a Ele. Ele é chamado Deus, o Deus poderoso, o grande Deus, Deus sobre todos, Jeová, Senhor, o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Todos os atributos divinos são atribuídos a Ele. Ele é declarado onipresente, onisciente, onipotente, imutável, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é apresentado como Criador, defensor e governante do universo. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, e por Ele todas as coisas consistem. Ele é o objeto de adoração de todas as criaturas inteligentes, até as mais elevadas, todos os anjos, isto é, todas as criaturas entre o homem e Deus, são ordenados a se prostrarem diante dele.
Ele é o objeto de todos os sentimentos religiosos, de reverência, amor, fé e devoção. Para ele, homens e anjos são responsáveis por seu caráter e conduta. Ele exigiu que os homens o honrassem como honravam o Pai, que eles deveriam exercer a mesma fé nele que em Deus. Ele declara que ele e o Pai são um, que aqueles que o viram também viram ao Pai. Ele chama todos os homens para ele, promete perdoar os seus pecados, enviar-lhes o Espírito Santo, dar-lhes descanso e paz, levantá-los no último dia e dar-lhes vida eterna. Deus não é mais, e não pode prometer mais, ou fazer mais do que se diz que Cristo é, promete e faz. Ele tem sido, portanto, o Deus cristão, desde o início, em todas as épocas e em todos os lugares. Queridos, numa época onde o egocentrismo ele é tão louvado e adorado, nós encontramos muitos pensadores exaltando exclusivamente a humanidade de Cristo, como o grande mestre, o grande líder, o grande psicólogo, e as pessoas ficam maravilhadas. Mas nós precisamos olhar para a Escritura e percebermos que este milagre que nos torna ricos se manifesta pelo fato de que a riqueza de Cristo consiste em sua divindade. Ele é o próprio Deus, Criador de todas as coisas. É maravilhoso quando contemplamos e percebemos isso, e não escorregamos no fato de olhar para ele como apenas um exemplo moral, alguém que evoluiu. Não, Jesus Cristo, ele é o próprio Deus, Criador do universo, único e verdadeiro. Isso é essencial para que se possa provar da riqueza que emana dele. Mas este milagre que nos torna ricos, que se manifesta na riqueza de Cristo, ele se revela ou se revelou no tempo através da sua pobreza. Veja o que Paulo diz num texto que é extremamente prático, mas ele puxa para um princípio ou para o princípio teológico mais elementar do cristianismo, a divindade de Cristo e agora a sua encarnação, quando ele diz que sendo rico, se fez pobre por amor de vós. Se fez pobre por amor de cada um de nós. Quando nós pensamos na primeira vinda de Jesus, é verdade que principalmente o evangelista Lucas, ele traz detalhes das circunstâncias do nascimento do Senhor, que ele nasce numa manjedoura, num lugar para animais, mas isso não era em consequência primariamente da sua pobreza, não, é porque pelo censo que estava acontecendo ali, existia uma superlotação em Belém, e não havia lugar para ele na hospedaria. Mas quando nós olhamos para o sacrifício oferecido por José e Maria na ocasião do seu nascimento, nós percebemos que eles estavam sim passando por dificuldades financeiras, porque uma família que tinha condições deveria no nascimento de um filho oferecer um cordeiro, e não foi o caso. Contudo, a sua profissão era carpintaria, ele era carpinteiro, ele era artesão. E mesmo sendo humilde, ele não seria contado dentre os mais pobres de Israel, que viviam a mendigar. Nós olhamos também para as circunstâncias do seu ministério, e é verdade que ele diz aos candidatos a discípulos, que as raposas tinham os seus covis, as aves dos céus os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tinha onde reclinar a sua cabeça. Isso aponta para a realidade itinerante do seu ministério, como pregador, como profeta.
Mas era comum nos tempos bíblicos esses pregadores itinerantes receberem um bom sustento daqueles que ouviam as suas pregações, se somando à hospitalidade em Israel. Eles recebiam normalmente profetas e grandes mestres. E nós olhamos para os evangelhos e encontramos vários homens e mulheres que foram abençoados pelas curas, pelos sinais e pela própria salvação, que em gratidão proviam para o ministério de Jesus. Os mais conhecidos e famosos é uma família que se torna amiga do Senhor: Lázaro e as suas irmãs Marta e Maria. Nós encontramos também que Jesus e os discípulos, mesmo tendo poucos recursos, eles tinham o suficiente até para ajudar os mais pobres. Os irmãos depois perceberão, ou podem conferir no Evangelho de João, capítulo 12, a partir do verso 3. Quando então Paulo diz que ele se fez pobre, assim como a riqueza não fala primariamente de riqueza material, o texto, ao mencionar a pobreza, também não enfatiza primariamente a pobreza material de Cristo, mas aponta para a obra gloriosa de redenção, para o drama da redenção em sua encarnação. As declarações do primeiro capítulo do Evangelho de João ilustram bem essa pobreza que era envolvida na sua encarnação, pois, como falamos, aquele que estava no princípio de todas as coisas com Deus e era o próprio Deus, criador do universo, agora ele se faz carne. Ele se torna um homem à nossa semelhança, com a mesma estrutura física, com as mesmas limitações que um corpo humano pode ter, e ele habita entre nós. E ele vem para os seus, para o povo da aliança, para o povo que Deus escolhera desde Abraão, mas estes seus não o recebem. Ele deixa esta glória celeste e esplendor eterno voluntariamente. Ele deixa de lado as prerrogativas do uso livre da sua divindade e de todos estes atributos da divindade. No texto mais conhecido, que é o texto de Filipenses 2, a partir do verso 5, que nós encontramos os estados de Cristo, assim chamado na teologia, Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento, a mesma disposição, que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esta pobreza, no esvaziamento, na encarnação, no fato do Deus Criador se tornar um homem com as limitações que qualquer ser humano tem físicas, se deu exclusivamente, como Paulo relembra aqueles coríntios, por amor a nós. Por amor às ovelhas perdidas da casa de Israel, que não se restringia à nação, mas as ovelhas perdidas por todo este mundo. Isso se fez necessário para que ele cumprisse o seu ofício sacerdotal, ele pudesse nos representar diante de um Deus santo, que não suporta o pecado, e que não poderia ignorar todos os pecados dos homens, por mais poderosos e ricos que eles sejam. Os homens procedem assim, não é verdade? Quando alguém tem muito poder ou muita riqueza, vários dos seus erros ou desvios são ignorados, porque eles compram o silêncio e a fidelidade dos homens. Mas não é assim.
Não é assim com Deus, que é criador do universo, que é eterno e é dono de todas as coisas. Ele é justo e ele é santo, para que o homem então pudesse sair da sua pobreza espiritual, por mais rico materialmente que fosse. Este Deus deixa o seu trono de glória e majestade, abrindo mão temporariamente do uso de alguns destes atributos, para se fazer homem. Temporalmente, aquele que era onipotente, ele experimenta a fraqueza. Aquele que era onisciente, ele enfrenta a ignorância. Como declara com maestria o grande teólogo Stephen Charnock, ele diz: que maravilha, a união de duas naturezas infinitamente distantes da forma mais íntima que qualquer coisa no mundo. Que a mesma pessoa fosse conferida glória e sofrimento, alegria infinita na deidade e tristeza inexprimível na humanidade. Que o Deus assentado no trono se tornasse uma criança no berço. O Deus trovejante se fizesse um bebê que chora e um homem sofredor. A encarnação surpreende os homens na terra e os anjos no céu. Um milagre que nos torna ricos. Ele se manifesta quando este Deus rico, glorioso, criador, decide e eterno, decide entrar no tempo, através do ventre de uma adolescente, de uma menina, num pequeno povo chamado de judeus, numa nação insignificante chamada Israel, numa família humilde da tribo de Judá, num pequeno vilarejo chamado Belém, que não tinha lugar na hospedaria, mas ele nasce onde os animais ficavam. Este Deus, criador de todas as coisas, esse Cristo que criou as prováveis 100 bilhões de galáxias no universo, onde cada galáxia tem aproximadamente 200 bilhões de estrelas. Este que criou tudo isso com a palavra do seu poder, ele se faz carne, e ele se faz carne empobrecendo-se por amor a você, por amor a mim, por amor a nós. Como com tanta beleza, Agostinho de Hipona declara: o Criador do homem se fez homem, para que ele, regente das estrelas, fosse amamentado pela mãe, para que o pão sentisse fome, a fonte sentisse sede, a luz dormisse, o caminho se cansasse na jornada, a verdade fosse acusada de testemunho falso, o mestre fosse açoitado, a fundação fosse suspensa no madeiro, a força se tornasse fraqueza, a cura fosse ferida e a vida morresse. Tudo isso como uma expressão de amor para cumprir a justiça de Deus. E daí, em terceiro e último lugar, nós percebemos que este milagre nos torna ricos, porque em sua riqueza ele se faz pobre na encarnação, para que a sua salvação superabundasse em nós. O milagre que nos torna ricos superabundou sobre nós, nos dando uma nova história, nos dando um recomeço. E Paulo destaca na parte final do verso 9, quando ele diz: se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. E daí, nos últimos 30 anos, começando nos Estados Unidos, porque tudo que não presta de heresia e mentira, nós importamos de lá, é impressionante. Há 30 anos, a teologia da prosperidade se espalhou por lá e chegou no Brasil com igrejas fraudulentas,
com falsos profetas que vendem as bênçãos de Deus, que barganham com Deus, que fazem as pessoas venderem as suas propriedades ou pegarem todos os seus recursos para que, dando à igreja, supostamente dando para Deus, eles possam convencer a Deus de abençoá-los e vos tornarem imunes. E numa época como essa, irmãos, que nós vivemos, onde tantos pobres estão no momento mais extremo, essa geração nunca viveu dias tão extremos de morte, dor e sofrimento, e briga de egos humanos para todo lado. Esses fraudulentos, mentirosos, falsos profetas dizem que podem vender a cura para o Covid através de uma água ou de alguma semente. Falsos profetas, eles irão provar o juízo pesado de Deus, pesado. Não é da riqueza material que Paulo está falando. A pobreza de Cristo não nos prometeu a saúde física e imunidade contra qualquer vírus ou qualquer doença. Também não nos prometeu as casas nos melhores condomínios das cidades mais opulentas. Não é essa a riqueza, porque essa, como vimos domingo passado, ela é transitória. A ferrugem corrói. Que diga Ike Batista, com o seu império, sendo um dos 10 homens mais ricos do mundo há poucos anos, e simplesmente sua riqueza se esvaiu em seus dedos. Não é desta riqueza. Paulo está falando de uma riqueza muito mais suprema, que este milagre manifesto traz sobre nós de modo superabundante. É o que Pedro declara na sua primeira carta, no capítulo 1, nos versos 4 e 5, quando ele diz: uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Essa riqueza é uma necessidade, ou é a maior necessidade de todo ser humano. Todo e qualquer ser humano, quer tenha nascido na família mais nobre em Londres, ou na Suíça, ou na família mais pobre nas aldeias desconhecidas de Uganda, todo e qualquer ser humano necessita desta riqueza, porque todos estão mortos em delitos e pecados. Todo e qualquer ser humano está morto, e nesse sentido, figuradamente, está separado de Deus. Se você nos escuta pela primeira vez e não conhece bem o Evangelho de Jesus Cristo, a Bíblia deixa muito claro que todo ser humano nasce separado de Deus, que não tem desejo de amar a Deus, de viver na presença deste Deus glorioso. Todo ser humano nasce com desejo incontrolável de amar a si mesmo, de fazer a sua vontade. Estão mortos em delitos e pecados. Todos carecem, todos pecaram, carecem da glória, do peso, da presença, da beleza e da riqueza que Cristo pode oferecer. E Ele proveu isso em sua encarnação, obedecendo perfeitamente todos os mandamentos de Deus, mas para muito além. Ele conquistou isso, quando Ele recebe o castigo de Deus em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça no engano do materialismo, que diz que o ser humano será feliz com a carreira mais brilhante, com a conta bancária abundante. Não pereça no engano das decepções relacionais, dos vários amores, paixões e prazeres das várias mulheres. Não! Isso não preenche a alma humana, e essa riqueza se torna em pobreza. Que digam os grandes famosos de Hollywood, ou cantores, a exemplo do Kurt Cobain, cantor da famosa banda de rock Nirvana, que morre aos 27 anos, no auge da fama, um suicídio com um tiro de fuzil na própria boca. É isso que a riqueza deste mundo traz ao homem, quando ele transforma a fama, o sucesso e o dinheiro na sua fonte de felicidade.
Paulo chama esses coríntios para viverem este amor sacrificial, olhando para o grande milagre, que sendo detentor de toda a glória, se esvazia desta glória, se faz homem, cumpre o juízo de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um homem que era um rico, oportunista, desonesto cobrador de impostos, que tinha como regra simplesmente o seu lucro pessoal, a despeito de quem ele prejudicasse. Um dia ouviu falar que é a própria expressão do Deus Criador, pois Ele é o Deus Criador, que é a própria expressão do Pai, passaria por sua cidade, e ele de baixa estatura sobe numa árvore, curioso, querendo vê-lo. Enquanto a multidão espremia aquele que é a própria vida e passava pelas ruas, em seu amor providencial, ele para, e diante daquela árvore ele olha para este pequeno homem, e pequeno mesmo de alma, mesmo diante da sua riqueza, e diz: Zaqueu, desce daí, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Aqueles que conheciam a reputação daquele homem diz: como é que ele pode comer e ir na casa de pecadores? Mas aquele momento, irmãos, imediatamente Zaqueu é transformado por um milagre chamado novo nascimento, um milagre operado pelo Espírito Santo, que tira um homem da pobreza espiritual, coloca amor e desejo por Deus, coloca fé salvadora em seu coração, e naquele momento Zaqueu, ele descobre a pérola de grande valor, e ele percebe que todas as riquezas que ele havia acumulado de modo desonesto, agora não tem valor nenhum, e os frutos dessa transformação se evidenciam quando ele diz: Senhor, eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Para mim nada disso tem valor, porque agora eu tenho a Ti, Tu és a verdadeira riqueza. E então Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. É por esta razão que Paulo escreve a igrejas que eram ricas financeiramente, que tinham uma boa condição social, a exemplo dos coríntios, ou igrejas que enfrentavam muita dificuldade financeira, como talvez você está enfrentando hoje, meu irmão, diante deste cenário catastrófico na saúde e na economia mundial. Mas independente da condição desses cristãos, Paulo pôde dizer, como em 1 Coríntios 1, 4 e 5, sempre dou graças ao meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo foste enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento, nós nos tornamos superabundantemente ricos, pois nos tornamos servos e amigos daquele que é Senhor de todo o universo, Deus Criador sobre todas as coisas. Uma história contada por um monarca na Pérsia, que reinou em opulência, em esplendor, e vivendo em meio à riqueza e o conforto do palácio real, ele ainda assim tinha preocupação com as pessoas comuns, que frequentemente o levava a se vestir como um homem pobre. Ele se vestia de trapos e deixava o palácio para se misturar com os mais simples e humildes súditos. Um dia ele visitou um fogueiro, um homem cujo trabalho era aquecer a água na casa de banho, e vestido com roupas esfarrapadas, este monarca, ele desce um longo lance de degraus até um porão minúsculo,
onde o fogueiro estava sentado sobre uma pilha de cinzas, cuidando do fogo. Na hora do almoço, o fogueiro compartilha o seu pão já endurecido e a sua água. E eventualmente o monarca participa, mas depois vai embora. Mas tocado por aquele homem, ele volta inúmeras vezes. O que faz com que aquele fogueiro abra o seu coração para o seu amigo gentil e compassivo, que lhe dá conselhos sábios. Finalmente, um dia, este monarca não aguenta mais esconder a sua identidade e o seu pretexto disfarce, ele decide revelar quem era ao seu amigo. E então ele pediu ao pobre fogueiro para nomear um presente que ele poderia lhe dar. Para sua surpresa, o homem não disse nada, apenas ficou sentado, olhando com amor e admiração. Pensando que ele não havia entendido, o monarca oferece riquezas a este fogueiro e ainda oferece elevá-lo à nobreza ou colocá-lo como prefeito de uma cidade em seu reino. Mas ele então diz: não, Senhor, eu entendi o que o Senhor me ofereceu, mas deixando o seu palácio para ficar aqui comigo e participar da minha humilde refeição e ouvir os problemas do meu coração, o Senhor não poderia ter me dado um presente mais precioso do que esse. Você pode ter dado presentes caros para os outros, mas para mim, o Senhor deu a si mesmo. Só peço que você nunca retire de mim a sua amizade. Este, que é Senhor Criador do universo, que nos torna ricos por sua comunhão, ele disse: eu já não vos chamo de servos, porque um servo não conhece a vontade do seu Senhor. Este que é Senhor do universo, ele nos chama de amigo, ou amigos, e promete passar conosco pelos vales sombrios como a morte. Ele promete estar conosco nos desertos mais áridos da vida, porque a nossa riqueza não está no que temos, a nossa verdadeira riqueza está em quem temos. Nós temos Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos resgatou das trevas e nos transportou para o seu reino, e nos prometeu que reinaremos com Ele eternamente, e nem mesmo a morte pode nos tirar esta herança gloriosa e inacessível. Este é um milagre que nos torna ricos. No início desse sermão, nós falamos do despretensioso filme turco, que é um remake, O Milagre da Cela 7, é um filme da Netflix, que emocionou milhões de pessoas. E eu não estou querendo fazer um spoiler de todo o filme, eu detesto quem faz isso comigo. Mas ele é assim chamado porque aquele homem, ele participa de um acidente de uma filha de um grande general, e é acusado injustamente de assassinato, é preso injustamente, está prestes a ser morto pelo crime, suposto crime, e não pode mais doar o seu amor sacrificial para sua filha pequena, Oba. Mas um milagre acontece, quando um criminoso, dentre todos aqueles que ali estavam na cela, percebem que aquele homem era inocente e não tinha condições de fazer mal a uma criança, e um daqueles criminosos, consumido pela culpa do seu próprio crime e erro, ele decide, em consenso com o comandante da prisão, que também percebia a inocência de Memo, ele decide dar a sua vida e pagar a pena, para que Memo pudesse ser liberto e pudesse continuar amando sacrificialmente a sua filha.
Aquele homem era culpado. O verdadeiro milagre que se manifestou sobre nós, ele não tinha culpa, como nós vimos. Ele foi tentado em todas as coisas, sem pecado. Ele morreu a nossa morte, para que hoje nós vivêssemos a sua vida. É com esta reflexão que os nossos corações devem ser tomados por profunda gratidão, e agora sermos movidos a amar sacrificialmente, porque aquele que era verdadeiramente rico se fez pobre para enriquecer a muitos. Saiba, meu irmão, se você tem fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você está dentre os mais afortunados dessa terra, ainda que não tenha um centavo em sua conta bancária. Mas saiba também, se você que nos assiste, não ainda se rendeu, ou não se rendeu ainda ao senhorio de Cristo, não importa a segurança do seu condomínio fechado, ou a grandeza das suas riquezas, você ainda continua pobre, mas Jesus Cristo, Ele pode te enriquecer nessa manhã. Confesse-o como único Senhor e Salvador, e prove deste milagre que o pequeno Zaqueu provou, que um dia eu provei, e que transformou as nossas vidas. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar juntos. Maravilhoso Deus, que daremos ao Senhor por tamanha riqueza que o Senhor manifestou em nossas vidas? Que daremos ao Senhor? Nem milhares de vidas vividas nessa terra, nem 10.000 anos vividos por qualquer um de nós seria suficiente para retribuir tamanha bondade, misericórdia, graça. Nós te louvamos, Senhor, nós te louvamos porque numa época onde o desespero e a aflição toma a alma dos homens que confiam no poder, e como equivocadamente a própria CNN Brasil coloca em suas propagandas, nós estamos seguros porque confiamos na ciência. Quanta pobreza, Senhor, quanto desespero, a nossa segurança está em Ti, Deus Criador do universo, Deus Senhor de toda a terra, aquele que reina com majestade, que se torna pobre para nos salvar e nos conceder a verdadeira riqueza. Que essa alegria exultante, ó Deus, inunde o coração de cada um dos Teus filhos, que quem sabe estão afligidos pela dor da perda, que estão adoecidos em sua casa, na incerteza de o quanto viverão, que estão empobrecidos financeiramente, que eles percebam a riqueza que temos por pertencermos a Ti, bendito Cristo, nosso Salvador. E aqueles, Senhor, que não provaram deste amor ainda, visita-os nesta hora, onde quer que eles estejam, visita-os com grande salvação, visita-os, Senhor, presenteando-os com este milagre que se chama nova vida em Cristo Jesus. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, te adoramos por este culto que oferecemos ao Senhor. E se você deseja, meu irmão, oferecer este culto em ações de graça, se coloque de pé, todos vocês na sua casa, em gratidão ao Senhor. Nós te oferecemos, Senhor, este culto, oferecemos, Senhor, as nossas próprias vidas, o nosso lar, oferecemos ao Senhor os nossos recursos, quer sejam muitos ou poucos, oferecemos ao Senhor o nosso tempo, porque Tu és o dono dele, o criador dele. Em resposta, Senhor, nós oferecemos a Ti tudo o que temos e somos. Recebe. Aqueles que comemoram mais um ano de vida, bendito é o Senhor. Aqueles que celebram o casamento, a vida dos filhos, o pão sobre a mesa, a cura, a recuperação, bendito é o Senhor. Nós suplicamos pelos nossos irmãos que estão trabalhando diariamente, se expondo aos perigos desta pandemia, cumprindo
cumprindo a sua vocação como profissionais, como médicos, enfermeiros, como profissionais da limpeza nas ruas, nos hospitais, como trabalhadores no comércio, no mercado, para que possamos viver. Nós te louvamos por essas pessoas e te pedimos, Senhor, guarda-os, protege-os, livra-os do mal, recebe a tua igreja, dá-nos, Senhor, discernimento, dá-nos sabedoria, para não ficarmos brigando com as coisas dessa terra, como se o nosso reino fosse aqui. O nosso Salvador és tu, a nossa salvação vem de ti. Os poderosos, eles duram como a neblina. Senhor, traz lucidez ao teu povo, para que nós possamos lutar pelo reino que verdadeiramente persiste e persiste eternamente. Obrigado, ó Pai. Nós te pedimos com ações de graças em nome de Jesus, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós e sobre a igreja de Deus espalhada na terra, hoje e eternamente. Amém.